Olá, seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gui, você está aqui no Tarô Nosso de Cada Dia e neste vídeo vamos tecer algumas reflexões sobre o Arcano da Imperatriz no Tarô do Amor e das Almas Gêmeas da Mônica Bonfiglio, tá bom? Já deixa o seu curtir aqui no vídeo, se você está chegando aqui agora se inscreve aí no canal. E no decorrer do vídeo, se a leitura estiver fazendo sentido para você, vai deixando comentários aqui embaixo, tá bom? Gente, Imperatriz. Eu sempre gosto de falar que a Imperatriz e o Imperador eles formam um casal, que é um casal bem arquetípico, né? O Yin e o Yang. E quando a gente fala da Imperatriz, estamos falando de todo o arquétipo Yin, todo o arquétipo feminino. E um dos primeiros pontos que me veio na cabeça hoje, quando eu olhei para essa carta aqui, é a figura materna. Um dos conceitos, um dos lados, né, um dos aspectos do aspecto Yin é a maternidade. E com isso, a Imperatriz também propõe para a gente a reflexão que a gente tem, a reflexão da relação que a gente tem com a nossa mãe, por exemplo, né? Como que é a relação com a sua mãe? É uma relação harmônica? Você ainda possui contato com a sua mãe hoje em dia? E se você não possui mais contato, como é que foi essa relação no passado, né? E tanto se você possui contato quanto se você não possui mais contato, independente, como é que foi essa relação no passado também, lá na sua infância, lá na sua adolescência, lá no seu crescimento, né? Como é que foi essa relação? Porque a maneira da qual ocorreu a relação, assim, tanto com a nossa mãe quanto o nosso pai, impacta profundamente o nosso inconsciente, o nosso desenvolvimento. A gente aprende muitas coisas com a nossa mãe de maneira inconsciente, né? E a gente acaba arrastando essas coisas, levando essas coisas para a nossa vida adulta. E tem muitas coisas ruins e negativas que a gente acaba arrastando para a vida adulta, né? A começar pela própria gestação. Se durante a gestação a sua mãe biológica, eu digo mãe biológica porque quando a gente fala do arquétipo materno podemos estar falando de todas as mães possíveis, né? Não necessariamente somente as biológicas. Mas falando de gestação, todas as emoções que a sua mãe biológica sentiu, tudo aquilo que passou ali pela cabeça dela, pelas emoções dela, ficam impressos no seu corpo físico e no seu corpo emocional também, lá no seu inconsciente. Se, por exemplo, foi uma gestação de risco e a mãe estava sentindo muito medo de perder, por exemplo, esse medo fica entranhado em você também, no seu inconsciente, ele fica impresso no seu corpo físico. Se de repente a mãe ela estava com medo ali de que ela não ia conseguir cuidar, de que ela não ia conseguir dar tudo que o filho precisava, esse medo fica impresso também no corpo físico da criança, no nosso corpo físico, né? E o contrário também, obviamente, é verdadeiro. Se foi uma gestação calma, tranquila, amorosa, né? Equilibrada, tudo isso também fica impresso na gente. Um aspecto que é mais fácil a gente perceber é a alimentação da mãe, né? Se ela se alimentou de alimentos saudáveis, nutritivos, tudo isso vem para o bebê também. Agora, é importante a gente pensar que não é somente de alimentação física que somos constituídos, né? Se a mãe, na gestação, ela se alimentou de emoções positivas, emoções construtivas, afetos positivos, isso fica impresso no feto. Se durante a gestação a mãe ficou assistindo muito filme de terror, ficou assistindo muito noticiário de tragédia, ficou assistindo um monte de coisa que traz ansiedade, essa ansiedade também fica impressa no feto. E assim por diante, gente. Então perceba que a nossa constituição física e biológica, ela traz muito da nossa mãe biológica, né? E agora falando de todas as mães no geral, tanto as biológicas quanto as mães de criação, enfim, a relação que existe no crescimento, lá na infância, lá no crescimento, no desenvolvimento, na adolescência, toda essa relação também fica impressa no nosso inconsciente. Eu vou me trazer como exemplo aqui. Eu sou gay, sou viado, minha família no passado foi preconceituosa, eu enfrentei muitas coisas difíceis, principalmente do meu pai e da minha mãe. Com isso, surgiram inseguranças que até hoje eu trago comigo. São coisas que não são fáceis de resolver, que são necessárias terapias
e muita autoanálise, um mergulho profundo para transmutar todas essas questões dentro de mim, mas são questões que tiveram origem na figura materna. Então, olha a importância desse arquétipo materno na nossa vida. São questões que tiveram origem na figura materna e também na figura paterna. No meu caso, especialmente na figura paterna. Mas o ponto que eu quero trazer é a maneira como foi essa relação, se foi uma relação, por exemplo, difícil, se foi uma relação conturbada, enfim, isso fica profundamente impresso na gente também, sabe? E da mesma forma, se de repente não houve uma figura materna na sua vida, e acho que isso se agrava um pouquinho mais, porque todo ser humano possui no seu inconsciente o impulso de buscar a mãe, né? Assim que sai da barriga ali, assim que nasce, o ser humano ele já tem um impulso ali de buscar a figura materna. Se essa figura materna não existe, cria-se um buraco ali dentro do ser também, né? Então isso é um impacto profundo também. Então, a reflexão que eu quero trazer com toda essa questão materna é como foi a sua relação com a sua mãe, quais aspectos seus, positivos e negativos, você pode estar trazendo da relação que você teve e da relação que você tem com a sua mãe, e principalmente de um ponto de vista de autoconhecimento e terapêutico e de psicologia, quais aspectos desafiadores que você tem em você, por exemplo, traumas, medos, inseguranças, que puderam ter origem lá na figura materna também. Faz sentido para você? Me conta, deixa um comentário aqui, enquanto a gente vai tecer outras reflexões também sobre essa carta, que é o arquétipo feminino como um todo. A Imperatriz do Tarot representa todas as deusas, todas as divindades femininas, todas as entidades femininas, todo o arquétipo feminino em si. Ela representa a Mãe Natureza, representa o planeta Terra, e ela representa a constante abundância e fertilidade também. Pensa no planeta Terra, que ele está diariamente dando à luz a infinitos seres, não só humanos, como de todos os outros reinos que existem, né? Está dando à luz a infinitos seres. Ele ainda possui a capacidade de alimentar abundantemente todos esses seres. Então é algo que está dando à luz constantemente e alimentando constantemente. Então essa ideia de dar à luz, gestação e dar à luz e alimentar também estão aqui dentro dessa carta. Tanto no sentido literal, como por exemplo a maternidade literal, né? Quanto no sentido simbólico, por exemplo. De repente eu tenho um empreendimento, um projeto ali que eu quero lançar. Esse projeto, esse empreendimento vai passar por um processo de gestação, de preparação, de amadurecimento. Chega o momento de dar à luz, chega o momento de lançar aquele projeto e eu ainda preciso alimentar aquele projeto fisicamente através de investimentos financeiros ou outros tipos de investimentos, e energeticamente também eu preciso amar aquele projeto, eu preciso sentir amor e paixão e afeto por aquele projeto. Se você está trabalhando com uma coisa que você não sente amor, provavelmente não vai chegar muito longe. É necessário alimento emocional também. Então essa carta também fala sobre isso. Ela também convida você a refletir sobre como você está alimentando as coisas que são importantes para você. Você está alimentando os seus relacionamentos? Se você parar de alimentar, morre. Se você parar de alimentar os seus relacionamentos com amor, com atenção, com afeto, com carinho, esse relacionamento morre. Se você parar de alimentar o seu trabalho com amor, com atenção, com afeto, com carinho, esse trabalho, essa carreira, esse projeto também morre. Então perceba isso, que essa carta ela também traz pra gente essa ideia de sustento, de sustentar alguma coisa, sabe? E agora eu estou falando mais no sentido simbólico, mas podemos estar falando no sentido literal também. Você alimentar e sustentar algo para que aquilo não morra, para que aquilo cresça, se desenvolva, sabe? É uma carta que também fala sobre o nosso emocional, né? Da gente olhar para as nossas emoções, da gente olhar para a nossa intuição, os nossos sentimentos. Essa sociedade patriarcal que foi construída nessa era passada, né? Ela ensina muitos homens que eles não podem olhar para o sentimento, né? Aquela coisa de que o homem não chora e assim por diante. E isso acaba desequilibrando fortemente a energia e acaba adoecendo a gente, né? É importantíssimo a gente olhar para as nossas emoções, é importantíssimo a gente reconhecer as nossas emoções.
a gente reconhecer uma coisa que a gente está sentindo. É uma carta hiper acolhedora, a gente saber acolher primeiro a nós mesmos, a gente acolher os nossos sentimentos, a gente acolher as nossas emoções. É uma carta que fala sobre cuidar, né? Em primeiro lugar, cuidar de nós mesmos. Você cuida de você mesmo, você se acolhe. É uma carta que, no sentido terapêutico e psicológico, ela traz essa reflexão. Você se cuida, você se coloca em primeiro lugar na sua vida, você se acolhe, você se... acho que é isso, né? Você se cuida. Eu ia repetir, perdão pela repetição, gente. Mas essa carta traz essa reflexão pra gente, né? E depois que a gente cuida da gente, a gente cuida do outro também, né? A gente acolher o outro, a gente alimentar o outro, a gente nutrir o outro. Mas primeiro a gente tem que se acolher, se nutrir, se alimentar. E é uma carta que também fala muito de criatividade, de processos criativos, está constantemente dando a luz a ideias novas, a projetos novos, a trabalhos novos. É uma carta muito associada à arte também. Por quê? É aquela ideia de você estar dando à luz a alguma coisa que é seu, sabe? No sentido artístico, tanto tem a ver com isso, de dar à luz a algo que é seu, mas também no sentido de você expressar os seus sentimentos. É uma carta que fala de sentimentos e emoções. Você expressar de alguma maneira física, através de algum suporte físico, aquilo que você está sentindo ou aquilo que está gestando dentro de você. Certo? Faz sentido? Me conta, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou dessa leitura, se fez sentido para você. Não se esqueça de deixar um curtir aqui no vídeo, que isso é muito importante para mim. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Lembrando que eu tenho um curso de tarô, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse de aprender tarô ou de aprofundar os seus estudos. O curso está baratinho, gente, está na promoção. Acesse o link aqui para conferir todas as informações e você ainda consegue assistir 2 aulas gratuitamente. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima. Um beijo, até mais.